Onde investir se você vai viajar para o exterior? Há obrigatoriedade em incluir fatores em uma estratégia de investimentos? Qual é o melhor ETF para investir agora? Sample Technique e pontos negativos e riscos dessa estratégia adotada por alguns ETFs globais? E por que o TLT está caindo tanto? São essas perguntas que a gente vai responder no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E esse é mais um episódio da série Investidor Sem Fronteiras Responde. Já não sei mais em qual episódio estamos, já foram acho que 7 ou 8, e o pessoal gosta muito das respostas que eu trago aqui, respostas para perguntas que vocês me fazem na caixinha de perguntas lá da minha página do Instagram, daniel.staff. Se você ainda não me segue lá que eu respondo perguntas diárias e trago conteúdos adicionais para vocês. E sobre as perguntas que eu escolhi para responder hoje, tem algumas muito interessantes, e a primeira delas é do Arthur Franca. Viagem daqui a um ano, TFLO ou BIL? Se você não sabe, o TFLO e o BIL são ETFs de curtíssimo prazo, de alta segurança, de alta previsibilidade, negociados nos Estados Unidos. Eles são posições ideais caso você queira viajar para o exterior, usar o dólar nessa moeda e fazer com que esse dinheiro renda um pouco até essa sua viagem, com extrema segurança. E antes de te mostrar o porquê disso, eu já vou te trazer a resposta curta e grossa. TFLO ou BIL? Tanto faz. Os dois vão te dar praticamente o mesmo resultado e você pode fazer um Unidunité para escolher qualquer um dos dois. Agora, claro, nessa série aqui eu trago respostas mais completas. Então vamos analisar um pouco mais o que é cada um desses ativos e por que realmente tanto faz para objetivos de curto prazo e também para reserva de emergência, caso você mora aqui nos Estados Unidos e queira montar uma reserva nesses dois ETFs. Começando pelo BIL, ele é um ETF de Treasuries de curtíssimo prazo. Treasuries são o Tesouro Direto americano, ou o título mais seguro que existe no mundo. O BIL ele compra títulos que estão a 3 meses do vencimento e vende eles ao mês do vencimento. Então o prazo é curtíssimo, a volatilidade é praticamente mínima e você sabe exatamente o quanto você ganhará no curto e no longo prazo. Já o TFLO, ele também é uma Treasury, um Tesouro Direto americano, e ele é o que mais se aproxima ao Tesouro Selic brasileiro, pois ele é um título pós-fixado, um título que seus juros se ajustam de acordo com os juros sendo aplicados naquele momento. E como você pode ver aqui na tela, a rentabilidade dos dois, incluindo variação de preço e juros pagos, é praticamente a mesma. Nesse gráfico aqui da tela, vocês podem ver que de 2017 a 2020, os dois ETFs tiveram altas consideráveis. De 2020 a 2022, eles ficaram meio de lado, e ali em meados de 2022, os dois voltaram a subir. E isso acontece justamente porque os juros de curto prazo aqui dos Estados Unidos passaram esse período de 2020, logo quando a crise do coronavírus começou, em juros zero. Então eles não pagaram nenhum juros e ficaram de lado. E aí a partir de março ou abril de 2022, os juros americanos começaram a subir e eles começaram a dar uma performance melhor. E sempre que você for escolher um investimento para o curto prazo, períodos de alguns meses, 1 ano, até 2 anos, você precisa de uma posição exatamente assim, que te dê estabilidade, previsibilidade, nenhuma volatilidade negativa e que garanta que você vai receber o seu dinheiro de volta no prazo que você precisar. Se você tem uma viagem daqui a alguns meses ou poucos anos, alguma dessas posições, tanto o TFLO quanto o BIL, pode até ser também o SHV, que é um outro ETF que tem características muito parecidas também, são posições ideais para você guardar o seu dinheiro. Indo para a nossa segunda pergunta do dia, o Carreira Underline Rangel disse: ter somente ETFs amplos e neutros funciona ou há obrigatoriedade em ter fatores? Se vocês não sabem, fatores são características da renda variável, principalmente, existem fatores também da renda fixa, que explicam retornos acima da média daquelas posições. Então toda vez que você adiciona fatores na sua carteira, você está adicionando risco e esse risco tende a trazer, mas não garante, uma performance melhor no longo prazo. E justamente por adicionar mais risco a uma estratégia, não existe absolutamente nenhuma obrigatoriedade de incluir fatores na sua carteira. Os fatores devem ser incluídos a partir do momento que você entende muito bem como eles funcionam, entende esses riscos que eu estou comentando, sabe o que você vai passar durante vários anos e talvez algumas décadas tendo fatores na sua carteira. Você pode passar com performances muito piores do que a média. Você vai ter tempos de muita dificuldade, de muito risco, de retornos além ou aquém do esperado. E você só vai conseguir retornos acima da média se você aguentar tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, não existe obrigatoriedade. Inclusive, eu recomendo que a maioria de vocês não inclua fatores na estratégia. Pelo menos não, até você estudar muito bem eles,
entender muito bem eles, entender o seu funcionamento, os seus riscos e estar disposto a correr eles no longo prazo. E caso você passe por esse processo, estuda, entenda e decida ter fatores na carteira, também não é correto ter a carteira inteira em fatores. Você pode ter algumas partes, alguns satélites, alguns focos nesses fatores e sempre ter uma posição ampla e neutra como seus planetas, que é justamente o que eu ensino os alunos da autonomia. E por falar em autonomia, a terceira pergunta do dia vem do Saulo.s.s e ele diz: no autonomia você ensina a pessoa a investir 100% do recurso financeiro em ETFs? E a resposta é que não. Eu ensino a pessoa a investir da melhor forma possível para ela. Eu sou sim um grande fã de ETFs. Eu acredito que todos nós deveríamos ter pelo menos boa parte da carteira nesses ativos. Durante a autonomia eu explico o porquê disso. Eu trago para vocês estudos, estatísticas, artigos e informações que reforçam essa teoria e que fazem você acreditar nisso também. Mas eu nunca irei ensinar e nem dizer para vocês para investir 100% do seu patrimônio em apenas um tipo de ativo, uma classe de ativo, apesar de que com os ETFs a gente consegue uma diversificação global. Durante a autonomia eu ensino vocês também a analisar empresas, a analisar REITs, a montar uma carteira de renda fixa, a ter posições de curto prazo, posições em caixa, posições estratégicas, tudo isso fora dos ETFs. Então a proposta do curso é te dar autonomia para decidir o que é melhor para você. É verdade sim que a maioria dos alunos sai da autonomia com uma carteira majoritariamente em ETFs, porque é isso que faz mais sentido e eu passo 8 semanas ao lado de vocês provando isso. Mas de maneira alguma você será obrigado a investir apenas neles e você terá conhecimento para ir para outras classes de ativos também. Inclusive, se você tem interesse em fazer parte da próxima turma da autonomia que deve abrir daqui a algumas semanas, eu vou deixar o link para a lista de espera aqui embaixo. Coloca seu nome e e-mail e você será avisado de todas as novidades para ser meu aluno também. Seguindo para a nossa quarta pergunta do dia, do Mauro Dias.filho, e ele diz: qual o melhor ETF para investir no momento? E essa é uma pergunta muito comum, principalmente para quem está iniciando. Afinal, a pessoa se depara com milhares de ETFs, só nos Estados Unidos são 2.700 ETFs diferentes, e ela quer saber para onde ela vai, ela quer saber o que comprar, ela quer saber o que é o melhor. E sim, existe o melhor ETF para você, mas esse ETF não é o melhor para mim, não é o melhor para o meu amigo, para o meu pai, para o meu primo, para o seu amigo, para o seu vizinho, para a senhorinha que está nos assistindo agora. Cada uma dessas pessoas tem objetivos diferentes, perfis diferentes, vidas financeiras individuais, particulares, estruturas familiares diferentes, e tudo isso afeta na decisão do melhor ETF. O que é melhor para você não é para mim. Então, se eu vier te trazer aqui o melhor ETF, será o melhor ETF na minha visão, que não necessariamente é a sua. Então eu estaria mais te enganando, te prejudicando, do que te ajudando, te falando sobre o melhor ETF. Então um conselho valiosíssimo que eu posso te dar agora, Mauro, é nunca busque o melhor investimento, principalmente vindo de uma opinião externa, de outras pessoas que nem te conhecem, não sabem da sua situação atual. Ao invés disso, busque conhecimento, busque entender o que determina se um ETF é bom ou não para você. Quais são as características pessoais suas que influenciam nessa decisão, para então descobrir se determinado ETF é bom ou não, se determinado ETF faz sentido ou não na tua carteira. Pode ter certeza que meu canal aqui seria muito maior, as minhas redes sociais seriam muito mais engajadas se eu trouxesse para vocês essas listas mequetrefes que tem por aí de as 3 melhores ações, os melhores ETFs, compre esse ETF que vai te garantir os melhores retornos. E isso não existe, gente. O melhor ETF para mim não é o melhor para você, e o melhor para você hoje talvez não seja o melhor para você daqui 10 anos. Então é fundamental ter esse conhecimento para não depender dessas listas que não te ajudam em nada. Indo para nossa quinta pergunta do dia, do meu grande amigo Edu Nunes. Ele segue a nossa página desde o comecinho, eu já respondi perguntas para ele aqui nessa série, e ele sempre faz perguntas muito pertinentes e muito desenvolvidas. Então vamos lá. Ele diz: o que é Sample Technique, que alguns ETFs utilizam, como o VWRA, a pontos negativos? Para quem não sabe, o VWRA é um ETF irlandês que investe no mundo inteiro. Ele é similar ao VT nos Estados Unidos, porém negociado na Bolsa da Irlanda. As vantagens de negociar na Bolsa da Irlanda é que ele te protege do imposto de herança americano e ele reduz os impostos sobre os dividendos que você paga sempre que recebe. E quando a gente está falando de ETFs, existem 3 principais formas do ETF construir a sua posição. A primeira delas é através do Physical Full Replication. Isso acontece quando o ETF compra todas as ações daquele índice que ele se propõe a seguir. A segunda forma é o que o Edu perguntou, do Sample Technique, onde o ETF compra
parte das ações daquele índice e outra parte ele completa com derivativos, com opções, com o mercado futuro, com swaps. Já vou explicar para vocês o que é tudo isso. E a terceira forma de replicar o índice que o ETF segue é através de uma exposição sintética. Antes de explicar tudo isso, suas vantagens e desvantagens, vamos ver alguns exemplos. A gente tem aqui, por exemplo, o ETF que segue o S&P 500, que é o CSPX, e ele tem um full replication, um physical full replication. Isso significa que esse ETF tem as 502 ou 3 ações do S&P 500 dentro da sua custódia. Ao investir nesse ETF, você está exposto diretamente e fisicamente a essas ações. Um outro exemplo de full replication é o CNDX, que investe nas 100 maiores empresas do índice Nasdaq. Ele seria o equivalente ao QQQ, porém negociado na Irlanda. Ele também compra essas 100 ações, as 100 maiores ações do Nasdaq, e tem um full replication. Tem uma exposição total a essas posições fisicamente. Já o VWRA, que tem exposição a todas as regiões do mundo, que foi o ETF que o Edu perguntou na caixinha, ele tem um physical replication, porém com optimized sampling, como vocês podem ver aqui na tela. Isso significa que o ETF ele não compra literalmente todas as ações que aquele índice segue. Ele compra uma parte das ações, digamos das 8.000 e poucas ações desse índice, ele compra 6.000 ações e ele completa essas faltantes com derivativos, com opções, com contratos futuros e com swaps. E ele faz isso principalmente porque seria inviável ele comprar fisicamente todas as ações do mundo. Os custos seriam altíssimos. A diferença de fuso horário das bolsas causaria performances diferentes e desequilibradas, e a chance de cometer erros seria muito maior e faria com que o tracking error, que é a diferença entre a performance do índice e a performance do ETF, que deve estar o mais próximo possível, ficasse muito maior. Então eles optam por se expor de formas diferentes para conseguir uma performance o mais próximo possível do índice de referência. Já a terceira forma de ETFs, os ETFs sintéticos, eles não compram absolutamente nenhuma posição que aquele índice segue. Eles simplesmente compram derivativos que vão replicar a performance dele. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que existe isso? Por que os ETFs simplesmente não compram as posições que o índice segue? E muitas vezes essas posições elas são muito complicadas de serem negociadas, elas são ineficientes, elas têm pouca liquidez. Então é normal que um ETF que seja ou muito amplo, como é o VWRA, um ETF global, ou muito específico em mercados que têm pouca liquidez, que eles utilizem ou o Sample Technique ou então o Synthetic Technique. Obviamente, com ETFs que seguem grandes índices como o S&P 500 e o Nasdaq 100, como a gente viu, é muito fácil eles comprarem todas as ações do índice. Então eles vão lá e fazem um full replication. E aí a próxima dúvida que fica é, existem riscos do Sample Technique e do Synthetic ETF? Tem coisas que a gente deve se atentar, tomar cuidado? E a verdade é que existem sim um pouco mais de riscos. Porque toda vez que o ETF entra nesses contratos derivativos, toda vez que ele compra esses mercados futuros, essas opções e principalmente esses swaps, ele está entrando em uma negociação com outra instituição financeira. Outra instituição financeira está prometendo pagar o ETF a variação daquele índice. E caso algo aconteça com essa outra instituição financeira, que a gente chama no mercado financeiro de counterparty risk, ou então o risco da contraparte, o ETF toma um calote e perde essa posição. Meu Deus, Daniel, então é melhor não comprar esses ETFs porque eu estou correndo risco de calote? E não é bem assim. Primeiro que essas instituições financeiras são extremamente sólidas. A chance delas darem um calote é extremamente improvável. E mesmo com essa chance improvável, os ETFs têm diversas formas de se proteger e de minimizar esse risco. Primeiro que eles não se expõem em mais de 10% da sua exposição a uma única instituição financeira. Ele diversifica essa exposição em diversas instituições. E a partir do momento que o contrato toma uma proporção que chega perto ou que passa de 10%, esse contrato ele é resetado. Esses contratos de swap, para vocês entenderem, são criados entre o ETF e a instituição financeira, e o ETF paga uma taxa para a instituição, e a instituição promete devolver a performance exata daquele índice de referência. Esse contrato pode durar dias, semanas, meses e anos, e ele vai ficando cada vez maior. Então a instituição financeira vai devendo cada vez mais dinheiro caso aquele índice de referência tenha uma performance positiva. Então, se essa dívida da instituição financeira, que está sendo a contraparte desse contrato, ficar muito grande, esse contrato ele é resetado, ela faz esse pagamento, o risco ele é eliminado e pausado e eles recomeçam um novo contrato. Então sim, investir em ETFs, Sampling Technique,
e synthetic, existe o risco de contraparte. O risco das instituições financeiras não serem capazes de honrar essa promessa, de honrar esse contrato, mas esse risco é baixíssimo e muito bem diversificado e mitigado pelas suas estratégias. E aí, por ter esse risco adicional, devem haver também vantagens adicionais, afinal ninguém, se não houvesse essas vantagens, investiria nesses ETFs. E as vantagens são que o custo desses ETFs, o sintético e o sampling, são menores, e o tracking error, então a diferença de performance desses ETFs com o índice de referência deles, tende a ser muito menor do que os ETFs que fazem o full replication. Então, se você tem ou pensa em investir em um ETF desses, saiba que existem sim pequenos riscos, mas com esses riscos também vem grandes vantagens. Para encerrar o vídeo de hoje, se é que você ainda está aqui me acompanhando, vamos para a última pergunta do Bruno Luiz Cordeiro. E ele diz: por que o TLT caiu tanto? Se você não sabe, o TLT é um ETF de Treasuries, Tesouro Direto Americano, de longuíssimo prazo, com vencimentos acima de 20 anos. E quanto mais longo é o prazo de uma renda fixa e de um ETF que segue a renda fixa, mais arriscado ele é e mais suscetível ele está à marcação a mercado, à variação do seu preço de acordo com as mudanças nas taxas de juros da economia americana. Como vocês podem ver aqui na tela, o TLT está com uma performance negativa, um prejuízo, como o Bruno falou, de 34% desde maio de 2020. Vocês podem ver ali que o ETF começou a dar performances negativas, piorou ainda mais e agora está um pouco estável. E essa queda aconteceu justamente porque os juros da economia americana começaram a subir justamente nessa época. Quanto maiores ficam os juros, menores são os preços dos ativos de renda fixa. E essa queda acaba se acentuando cada vez mais quanto mais longa é a duração do título, quanto mais longe está o vencimento do título. E o TLT, por investir em títulos de vencimentos extremamente longos, é o que mais sofre em momentos de altas nas taxas de juros, que é o que a gente viveu nos últimos 2 anos. As taxas de juros americanas foram de 0% para 5% no momento da gravação desse vídeo. Então não, como muitos pensam equivocadamente, renda fixa não é fixa. Quanto mais longa ela é, mais suscetível a retornos negativos e positivos também ela fica com as variações das taxas de juros. E foi justamente isso que aconteceu com o TLT. Hoje os juros americanos estão em 5%. Se eles continuarem subindo para 6, 7, 8%, o TLT continuará caindo, continuará trazendo performances negativas. Porém, por outro lado, se os juros voltarem a cair, forem para 4, 3, 2, chegarem a 0 novamente, o TLT será um dos que mais se beneficiará com essa movimentação. E aqui uma dica importante: não tente acertar esses movimentos. Não tente surfar nas altas ou quedas de juros com os ativos que se influenciam por ele, porque isso seria um market timing e ninguém no mundo, nem mesmo os melhores investidores, são capazes de entrar e sair na hora correta. Então, se você tem o TLT na carteira agora, pelo menos você entende o que aconteceu e você já deveria entender antes de colocar ele na carteira, mas agora você está mais preparado para lidar com essas movimentações. E se você quer uma posição de renda fixa que não varia tanto, que não tem rentabilidades tão negativas quanto o TLT, opte por vencimentos mais curtos ou vencimentos extremamente curtos que não terão rendimento negativo, como é o caso do TFLO e do BIL que a gente falou lá no começo do vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essas respostas de hoje. Sabem que eu gosto muito de gravar esse tipo de vídeo para vocês, então continuem me fazendo perguntas. Me digam aqui se vocês gostaram desse formato e se vocês têm qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.